Dirigiu o espaço em que estavam os políticos. Sim. Eu não encontrei até hoje, Esmeralda, ninguém que no MPLA conseguisse conversar tão bem com os partidos na oposição, como por exemplo a UNITA, que é um partido de peso, e outros partidos na oposição, e conseguisse conversar tão bem com a Igreja Católica e com a sociedade civil como o Higino Carneiro. Não estou a defendê-lo. O que é que quer dizer? Não estou a defendê-lo. Seria o candidato mais... O Higino Carneiro, Boa Vida Neto, o Higino Carneiro, Boa Vida Neto, e outros seriam pesos importantíssimos para o equilíbrio de 27. Se o MPLA ganha as eleições de 27, tem que ter um candidato capaz de conversar com todos. E eu deixo-me dizer-lhe que temos o mais velho Antônio Venâncio, temos o Pitra Neto no MPLA, temos o Boa Vida, mas nenhum destes candidatos consegue mover-se bem no tabuleiro como o Higino Carneiro. Não temos. Eu não tenho. E a primeira dama, se fosse indicada à cabeça de lista, estamos a falar de uma mulher com uma experiência enorme em termos de governação. Pois, é verdade. Mas é esposa de quem é. É esposa de quem é neste momento. Isto pode pesar negativamente. Isto pode pesar negativamente. Porque o presidente João Lourenço, para todos os efeitos, foi um presidente que fez o possível, mas não fez aquilo que devia ter feito. Portanto, eu penso muito sinceramente que esse congresso vai bom, e vamos ver o que é que será esse congresso, mas é um congresso que, na minha visão, vai dividir muitas águas. Internas ou externas? Vai dividir muitas águas internas. E no momento em que nos aproximamos a um ano das eleições, é muito pesado para o partido do MPLA. Não é muito pesado. Agora, os próprios homens do MPLA dizem que está tudo assegurado, está tudo conforme. Pronto, vamos esperar. Não é? Porque nós ouvimos muita gente no MPLA. Ouvimos os nossos amigos do MPLA, ouvimos os inimigos do MPLA e ouvimos aqueles que estão a favor do MPLA e ouvimos aqueles que estão contra o MPLA. Não há inimigos, há mesmo inimigos do MPLA, não há mesmo inimigos do MPLA. E então convinha que o presidente João Lourenço fosse capaz de encontrar uma possibilidade de reconciliação interna no MPLA, porque o que for o congresso do MPLA serão as eleições de 27. Mas há divisões no MPLA atualmente, quando fala em reconciliação? Não, serão as eleições de 27. É muito importante a estabilidade. Não vou dizer mais. É muito importante a estabilidade do nosso país. E o MPLA é parte dessa estabilidade, Esmeralda. Não reconhecer isso é não reconhecer a necessidade de ver os partidos políticos com um peso muito grande. O doutor Patrício quer dizer que a estabilidade do país dependerá também da forma como os próximos candidatos lidarem com a transição? Exatamente. E a maneira como a UNITA só está a olhar. A UNITA só está a olhar. Está a ver aquele que se pega assim no lombando e depois só começa a olhar? A UNITA só está a olhar. O que significa este olhar só? Não, a UNITA só está a olhar. Só está a olhar. Mas anunciou um pacto de transição? Mas é este de que vamos falar agora, se me permitir, assim fazemos já o mix. Sim. Primeiro saudar a UNITA pelos seus 60 anos e depois a UNITA só está a olhar. Vai ser muito importante ter estabilidade no MPLA para que haja estabilidade em 2027. É aqui onde a UNITA introduz o pacto. Por isso foram dizer assim, nós, ao celebrar os nossos 60 anos, isso é muito tradicional. Veja só, o Adalberto sentou-se naquela cadeira onde o Savimbi sentou-se. Que significado tem isto? É muito forte. Do ponto de vista histórico e tradicional, é muito forte. Foram buscar a força de Moangai. O regresso às origens. Foram buscar a força de Moangai. É um regresso às origens, para dizer, nós estamos ali com a mesma força. Não gostei muito, isso aqui na brincadeira, não gostei muito da maneira como o novo secretário provincial da UNITA no AMBO, o Caquepa se posicionou. O Caquepa posicionou-se ali como um militar, que diz, nós agora viemos aqui e vamos para a luta. É verdade que hoje não se luta com armas. E o Caquepa vai fazer muita confusão. O Caquepa vai fazer muita confusão no AMBO. Eu aviso já o meu amigo governador, Alfredo Pereira, vai ter muito problema com o Caquepa. O Caquepa vai fazer muita confusão no AMBO. Mas foi muito interessante, de volta aqui à nossa questão. E quero já introduzir aqui o facto de, no âmbito dessas celebrações, com este pacto mesmo, a UNITA quer paz. Porque o presidente da UNITA, depois que se anunciou o resultado do concurso público na última semana, ganho pela Indra, para a gestão do processo eleitoral em termos de fornecimento de soluções tecnológicas, a UNITA veio a dizer agora que na escolha da empresa espanhola Indra para fornecer essas soluções tecnológicas às eleições do próximo ano,
não é o verdadeiro problema, mas que o problema é, vou aqui citar, é o sistema político dominado pelo MPLA. Não há aqui uma mudança na retórica da UNITA, porque a UNITA nunca esteve a favor da Indra, nós acompanhamos todos os pronunciamentos oficiais, mas até que ponto é que este debate agora começa a revelar uma crise de confiança, não só no processo eleitoral angolano, mas também nas próprias forças que intervêm na sua organização, porque antes o problema era a Indra que maquinava todo o processo, agora já dizem que não, o problema é o MPLA, já não é a Indra. O que o povo angolano pergunta à UNITA é: vocês vão se posicionar da mesma maneira com o árbitro que vocês sabem que não é um bom árbitro? Esta pergunta o povo angolano está a colocar a UNITA nas redes sociais. Vocês, a UNITA, vão se posicionar da mesma maneira quando você sabe que o árbitro não é bom? Isso é como você quando sabe que vai jogar, e nós aqui temos pessoas que entendem, o nosso irmão Siona gosta muito de futebol, e de facto muitos outros gostam de futebol também. Mas você vai mesmo jogar mesmo na mesma. O 10º jogo, você vai jogar o 10º jogo com uma equipa onde você sabe que essa equipa comprou o árbitro. Doutor, para que se quer traduzir isso? Eu não quero para traduzir. Terminar. Mas o povo percebe. Está a incentivar a UNITA a não ir a eleições? O povo percebe. Mas está a incentivar a UNITA a não ir a eleições? Eu não estou a dizer nada. Está a dizer. Não estou a dizer nós nada. Queremos compreender. Vão se posicionar como um. Porque o Prajá não vai dizer nada. O Partido Liberal não vai dizer nada. O Partido Casa não sei quem não vai dizer nada. E você, a UNITA, vão mesmo jogar mesmo com um jogo, você sabe que o jogo, esse hábito aqui que lhe compraram? Esmeralda, isso não se dá resposta, você faz-se perguntas. E depois a UNITA responde. O problema que tem mexido aqui, e nós sabemos que nós recebemos o financiamento do Banco Mundial, que são de 2 mil milhões de dólares, que é para água, captação de água, isto e aquilo e aquilo outro. Eu penso muito sinceramente que a solução da água, e eu falei com 2 pessoas muito experimentadas nesta matéria, para além da notícia que é trazida no Novo Jornal, no Expansão, nós temos engenheiros, e um dos engenheiros é o candidato a presidente do MPLA, que é o engenheiro Antônio Venâncio. O engenheiro Antônio Venâncio diz uma coisa muito interessante. Por exemplo, vamos tomar o exemplo de Luanda. Luanda tem uma bacia que irriga a cidade até internamente, cai dentro da cidade. Por que nós não usamos os métodos que foram pensados no século XIX para o abastecimento da água? Estamos a pedir dinheiro ao Banco Mundial para agora as pessoas arcarem com as consequências deste pagamento, quando efetivamente nem todas as pessoas têm água canalizada. Por quê? Por que, doutor Patrício? Por que você está no Morro Bento hoje, vê as crianças e os mais velhos e os jovens todos com bidão na cabeça, quando ainda continuamos a receber esse financiamento? É verdade que alguns bairros na cidade de Luanda e não só em outras províncias têm beneficiado da água potável. Nós hoje, por exemplo, estamos, se quiseres, Benguela, em outras províncias, por exemplo, o Ambo, temos água praticamente... Mas em relação à energia, há muitas falhas nos últimos dias. Sim. Principalmente em Luanda. Fizemos a experiência de que, por exemplo, um país como Lisboa, você, por exemplo, em Lisboa, não, em Portugal, estás em Portugal, você não tem falha de energia. Fiquei 10 anos em Portugal, nunca vi que desligaram a energia porque estavam a fazer manutenção. Não sei se as máquinas deles são diferentes. Mas o problema aqui é o seguinte: por que você continua a ter esta questão da água quando nós podíamos pagar a água? Temos os contadores, chama uma coisa que chama contador. Por que nós, por exemplo, no Quilamba pagamos água por estimativa e mesmo vocês pagam água por estimativa e não se usam os contadores para ver a justeza de pagar aquilo que é o consumo? Uma pessoa que vive sozinha, vive em 2 pessoas, pagam mesmo com aqueles que vivem 10 pessoas na mesma casa. Como é que é possível uma coisa desta? O doutor Patrício está a dizer que o problema reside não nos subsídios, mas na eficiência da gestão dessas empresas públicas. Não, exatamente. Estão a ser mal geridas as empresas. Não, exatamente. As empresas públicas estão a ser mal geridas. As empresas públicas da água e da energia estão a ser mal geridas. Nós podíamos começar a privatizar para ver da justeza dessa privatização, da justeza dessa distribuição. É possível reformar o setor sem penalizar desproporcionalmente as famílias mais vulneráveis? O problema é que as pessoas não têm a obrigatoriedade de pagar, quando, por exemplo, não utilizam. Mas também se sabe quem é a família mais vulnerável que a outra também. Não consegues, por exemplo, Esmeralda Chiaca Direito hoje, regularizar a situação da água porque você continua a ter os mexeiros com a água. Quer dizer, como é que nós, mesmo com a recessão do dinheiro do Banco Mundial, continuamos a ter os garimpeiros da água, continuamos a comprar águas na cisterna? Não podíamos fazer isso. Parcerias público-privadas são a única alternativa? As pessoas ficam penalizadas, mas essas parcerias público-privadas são muito importantes, mas o governo tem que gerir bem o dinheiro.